quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os indígenas Proto-G, agricultores e sedentários. Vamos iniciar nossa aula aqui, né? Nos remetendo a essa pergunta, se a gente já foi a um lugar parecido a este. E aí, vocês já foram em algum lugar parecido a alguma dessas duas imagens? Com certeza já veio aí, né, várias lembranças na mente de vocês. E a gente pode também se questionar sobre o seguinte: as pessoas que têm plantações ou que trabalham nessas plantações podem viajar o tempo todo ou então mudar de uma cidade a outra todas as vezes que quiserem? E aí, o que é que vocês acham? Conte pra mim depois. Vamos lá. Gente, eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente começar a compreender, né, esses povos indígenas, os Proto-Gs, um trechozinho de um texto, certo? Esse texto foi publicado no jornal Folha de São Paulo, onde diz o seguinte: 500 anos antes de os portugueses desembarcarem no Brasil, grupos no sul do país plantavam o próprio alimento. Isso mostra a complexidade dos Proto-Gs e enfraquece a ideia de que fossem índios nômades. Vestígios em cerâmicas apontaram que os índios plantavam milho, mandioca, feijão, abóbora e inhame. O que será que a autora quis dizer com índios que viveram há 1000 anos no sul do país? Ou grupos no sul do país? Com certeza, quando ela se remete a essa afirmativa, lá no seu trecho, ela está se remetendo aos povos indígenas Proto-Gs. Então, esses índios que viveram há 1000 anos no sul do país foram os indígenas Proto-Gs. Os povos indígenas Proto-Gs são ancestrais de grupos indígenas caigangues ou xoklenques existentes na atualidade e na mesma região, lá no sul do nosso país, basicamente em Santa Catarina. Aqui uma imagenzinha, né, desses povos Proto-Gs, o tipo de moradia deles. Algumas curiosidades sobre eles. Eles habitaram entre o sul de São Paulo e o Rio Grande do Sul. Praticavam a agricultura, viviam em casas subterrâneas para poder se proteger do frio da região e também tinham uma grande variedade de conhecimento sobre o meio natural, sobre como manejar, né? Eles tinham muito conhecimento com a floresta de araucária e eram capazes também de moldar a paisagem local. Eles plantavam, gente, milho, como vocês estão vendo aqui, abóbora, mandioca, inhame e feijão. Então, estas são as principais plantações que eles desenvolviam. As descobertas sobre plantações do Proto-Gs contribuíram para diminuir a ideia de que esses povos eram nômades. Mas o que são nômades? Vamos ver? Gente, aqui eu venho trazendo para vocês uma diferenciação entre nômades e sedentários. A palavra nômade, ela está relacionada a um grupo de pessoas que não possuem moradia fixa. Ou seja, há um grupo de pessoas que está se deslocando o tempo inteiro de acordo com as estações do ano, de acordo com o lugar em que estão, né? Sempre com um único objetivo. O objetivo dos nômades é a procura de alimento, água e pasto. Diferente do sedentário. Os povos sedentários, eles estão habitando uma área. Então, eles são habitantes de um determinado local. E aqui eu venho trazendo para vocês 3 imagens, né, da planta araucária e do pinhão. Gente, esse pinhão era a principal fonte de alimento desses povos Proto-Gs. Lembrando que essa árvore aí da araucária, ela é muito encontrada na região sul do país, que era onde viviam os povos indígenas Proto-Gs. E esse pinhão aí era a principal fonte de alimentos desses povos. Aqui também tem um mapa, né? Esse mapa vem apresentando para a gente regiões do sul do Brasil onde foram encontrados vestígios desses povos Proto-Gs. Então tem aqui a região de Campo Belo do Sul, de Florianópolis, de Urubici
Rio Facão e Laguna. Então, essas são algumas regiões em que foram encontrados vestígios desses povos que viveram aqui no nosso país há muito tempo atrás. Então, gente, é basicamente isso. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.